Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa, um estudo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, realizado em 2023, indica que a maioria dos inquiridos sente que raramente dorme bem e apresenta sonolência diurna excessiva. Estima-se também que 28% da população adulta sofra de insónias. Fatores como o stress, a ansiedade, o uso excessivo de tecnologia, horários de trabalho, podem contribuir para hábitos de sono pouco saudáveis. Mas podemos deitar mão de estratégias para melhorar este quadro? Na verdade, o sono comanda a vida, aparentemente. O tema vai a debate aqui neste programa com Sofia Gomes, psiquiatra no Hospital Magalhães Lemos no Porto, autora de O Sono dos Portugueses. Também connosco Luísa Lopes, neurocientista e coordenadora de um grupo de investigação do Instituto de Medicina Molecular e professora convidada na Faculdade de Medicina de Lisboa. Muito obrigado pela vossa presença neste nosso espaço, agora menos encenado, certamente. Começo pela autora do livro, Sofia, bem-vinda. A verdade é que isto tornou-se um problema, a questão do sono, não é? A verdade é que se debate cada vez mais, conversa-se cada vez mais sobretudo a falta do sono, na verdade, não é? Esta consciencialização é muito recente, na sua perspectiva, e, por outro lado, é insuficiente ainda? Bem, antes de mais, obrigada pelo convite da Rádio Renascença para estar aqui para falar deste tema tão transversal e tão necessário de ser focado, e também à Fundação por me ter desafiado e dado também a oportunidade para fazer este livro, em especial sobre como é que será o sono dos portugueses. Não me parece que seja propriamente um tema atual, mas sim continuado, e as queixas já perduram há muito tempo. Eu sinto isso na clínica, é uma das situações que, à vontade, 70% das consultas há reporte de queixas de sono, sendo primárias ou secundárias. Se é suficiente a consciencialização? Penso que ainda não. Acho que ainda há muito a falar, há muitas coisas a desmistificar, e há também que pensar que prioridades é que nós devemos muitas vezes estabelecer, e o sono muitas vezes não é uma delas. Fica em detrimento de muitas outras prioridades. Falou em primários e secundários, no fundo diretos e indiretos. Temos que distinguir esses impactos do sono e da falta dele? Primários, referia-me ao facto de serem a queixa de sono ser a principal, e não estar associada, por exemplo, a outras circunstâncias ou outras patologias, e secundários quando são associados por exemplo, a queixas de ansiedade, ou mesmo, por exemplo, perturbações depressivas, que cursam também muito frequentemente com alterações do sono. Em todas elas, sendo primárias ou secundárias, o prejuízo para o cérebro, e não só, porque as alterações do sono, um sono de pouca qualidade ou insuficiente, vai ter repercussões em todo o organismo. Tanto em coisas tão interessantes como, por exemplo, uma hipertensão que chamamos idiopática, que não sabemos propriamente qual é a causa, ou a principal razão aponta para um sono insuficiente, não é? E nós que somos um país onde as doenças cardiovasculares têm aqui um peso importante, há que refletir onde é que nós podemos também melhorar, se há esse dado identificado. Mas no que diz respeito ao nosso cérebro, o impacto é gigante. Falamos desde a memória, a irritabilidade, as alterações do humor, e em situações mais graves podemos mesmo agudizar um risco suicidário. Por isso é um tema importante e que se deve pensar com seriedade. Luísa Lopes tem pensado muito sobre isto também, não é? Tem gasto muitas horas de pouco sono, não é? Para este tema, que também é um tema que aflige, não aflige só, digamos, os adultos, mas também crianças, ou seja, é muito transversal em termos etários, não é? Sim. Eu faço neurobiologia, não vejo os doentes aqui como a Sofia. Mas vê os cérebros? Não vejo alguns dos cérebros, sim. E primeiro queria dar os parabéns à Sofia por este livro que eu li,
Eu acho que, como ela diz, é pena termos de estar sempre a falar nisto e não mudarmos os resultados. É um tema recorrente e sobre o qual já sabemos muito há muito tempo. E gostávamos de ter mais impacto nas políticas públicas e no comportamento das pessoas. E eu faço aqui a publicidade ao livro, porque eu posso fazer para que as pessoas... É um livro que está muito bem escrito, descreve muito bem as patologias de sono ao longo das idades e, portanto, é um livro para as famílias poderem perceber os mecanismos de sono, poderem perceber as patologias de sono e também estarem um bocadinho mais informadas e poderem investigar ou pensar um bocadinho sobre o seu sono. E agora, perdi-me na sua pergunta. Eu estava a tentar olhar, porque a questão não é só dos adultos que têm as crianças. É verdade, sim. E também já temos Sim. Temos já há algum Sim. tempo a manifestação destes problemas desde a mais tenra infância, certo? Uhum. É verdade. Eu dizia à Sofia antes de começarmos, quando fazemos a Semana do Cérebro, a Semana Internacional do Cérebro, vamos muito às escolas e uma das coisas nas quais falamos é o sono. Dos adolescentes, das crianças, também para informar as famílias e perceber como é que, no fundo, temos assim uma ideia do perfil do sono. E é muito deficiente, é assustador a quantidade de crianças que nós sabemos que têm problemas de irritabilidade durante o dia, têm problemas de impaciência, de agressividade, cognitivas também, déficit de atenção, tudo devido a um sono muito deficiente, porque nós não damos prioridade ao sono. Muitas pessoas acham, eu dizia, nós temos ditados populares que são péssimos, que é aquele do eu posso dormir quando morrer, não é? Ou, Sim. Eu tenho tempo de dormir quando morrer, que é terrível, ou mais vale dormir é uma perda de tempo, não é? E portanto é muito importante as pessoas perceberem que dormir é tão importante quanto estar acordado, é uma coisa que estamos sempre a dizer. Dormir é tão importante para o cérebro e para o resto do corpo, até por exemplo, para o sistema imunitário, risco cardiovascular, a obesidade, etc., do que é tão importante quanto estar acordado. E até mesmo o crescimento, porque durante o sono, principalmente nas primeiras horas de sono, liberta-se a hormona de crescimento. Se nós diminuirmos a quantidade de sono nas crianças, podemos estar também a prejudicar o seu próprio crescimento e atingir... Porque o cérebro vai-se formando, não é? Sim, o cérebro não se órgãos, não é? Exatamente, não só se vai formando, isto é muito importante, mas também durante o sono há um processo muito importante até se quisermos, da limpeza celular. Higiene celular. De uma certa higiene celular, é verdade que sabemos agora, ou seja, empiricamente já sabíamos que era importante, o descanso é importante, e muitas vezes, por isso é que as pessoas dizem, eu às vezes descubro a solução de um problema depois de dormir, não é? Vou dormir, dorme sobre o assunto, dorme sobre o assunto, não é? Sim. Que é, esse ditado é bom, não é? Em contrário dos outros, dorme sobre o assunto. Nasce-se com alguma predisposição em relação ao sono? Nasce com um cronotipo, então, que é engraçado. E a Sofia também fala sobre isso. Sim, se ela quiser explicar, sim. O cronotipo, e isso é uma característica individual em que cada um de nós terá uma melhor performance em determinadas horas do dia. Isto é, há pessoas que funcionam muito bem de manhã e em horas mais matutinas e outras que só começam, digamos assim, a ativar o seu corpo e o seu cérebro um pouco mais tarde. Por exemplo, idealmente nas pessoas mais vespertinas, não é? Que por elas, se lhe permitissem, acordariam por volta das 11, meio-dia, por exemplo, e deitar-se-iam por volta das 3, 4 da manhã, são muito mais produtivas, e pedir a essas pessoas, por exemplo, que tentem funcionar às 8 da manhã, como estávamos a falar, tipo, ter reuniões ou ter mesmo aulas, tipo, ou exames, essa hora é quase uma crueldade. O que é que isto tem a ver com os ciclos circadianos? É a mesma questão? São coisas distintas. São coisas distintas, mas que estão relacionadas. Um ciclo circadiano, como o nome indica, é um ciclo de sono, de luz e escuridão, que corresponde à duração de um dia no planeta Terra. E nós, como animais que somos, quando escurece, vamos libertar hormonas que vão nos induzir o sono. E à medida que vai amanhecendo, outras hormonas também se libertam e, por exemplo, a melatonina, que se liberta com a ausência de luz, à medida que vai amanhecendo, vai diminuindo e por isso despertamos.
Só que hoje em dia, tipo, é muito fácil viver 24 sobre 24 horas, tipo, de dia, à luz omnipresente, não é? E por isso também ou fica ao contrário, alterado. viver e trabalhar num contexto Luz extremamente artificial. escurecidos e luz artificial. Exatamente, sim. E isso, por exemplo, na minha profissão, como médica, nós muitas vezes no hospital nunca sabemos se é dia ou se é noite. E, por exemplo, isso é já uma preocupação até mesmo com os doentes que ficam, por exemplo, muito tempo internados, e a necessidade de, à noite, escurecer os serviços de maneira a que se possa respeitar esses ciclos. Luísa, porque isso também que é que Não, eu ia dizer que é muito importante sincronizar os ciclos com a luz natural. E, por exemplo, na pandemia todos sentimos isso. O que acontece é que nós precisamos de uma amplitude deste ciclo, não é? Nós precisamos de libertar cortisol durante o dia para termos atividade e depois melatonina à noite. E uma coisa que eu digo sempre que é muito engraçada é porque é que nós, quando passamos um dia na praia com luz natural forte, dormimos sempre muito melhor. E as pessoas dizem, eu não fiz nada na praia, às vezes não descansa, podemos jogar às raquetes ou jogar à bola, mas às vezes ou dorme-se na praia. Ou também. dormimos, mas mesmo assim chegamos a casa, não é? E sentimos como um bebê e dormimos melhor. Unidos, não é? Assim, E porquê é que dormimos melhor? Porque o que está a acontecer é que nós aumentamos essa capacidade de libertar. No fundo, sincronizamos melhor com a luz natural e libertamos mais melatonina à noite, que estimula o sono. Quando estamos com luz artificial, que nem é dia, nem é de noite, esses ciclos é como se fossem espalmados, digamos. Sim. E, portanto, nem estamos muito acordados durante o dia, nem estamos a dormir profundamente durante a noite. Daí também não termos luzes, sobretudo azuis, à noite. Certo. E voltando à questão dos cronótipos, as pessoas que têm um cronótipo, por exemplo, mais vespertino, mais tardio, a libertação de, por exemplo, de melatonina, que nos faz ter sono, é um pouco também mais tardia. E por isso... Tem alguma coisa a dizer aos pais desesperados porque as crianças não dormem? Temos que ver o porquê das crianças não dormirem, não é? Tipo, e lá está. Nós precisamos de preparar-nos para dormir. Eu muitas vezes dou o exemplo, nós não somos como o interruptor do candeeiro, não é? Que está na mesinha de cabeceira, que desligamos e adormecemos. O sono precisa ser preparado. Nós não podemos estar com muita ativação e muitas atividades, tanto cognitivas como físicas, e depois decidirmos, ok, daqui a meia hora vou para a cama e vou dormir. Muita luz, não é? E muita luz também, que também vai interferir, como estávamos a focar nesta Não questão. se nasce com esses problemas de sono. O recém-nascido não traz isso. O que eu lhe posso dizer, pode haver casos de desenvolvimento que pode acontecer, mas na maioria das vezes, como diz a Sofia, há muita coisa que é ambiental e que nós podemos treinar as crianças, podemos treinar os bebés. Sim, claro, há uma fase em que não vale a pena treinar bebés, porque até aos mais ou menos 3 meses eles ainda não vão conseguir sincronizar os seus ritmos. É até mais importante ver quanto tempo é que eles estão acordados do que o número de horas que dormem, porque senão pode ser demasiada ativação E as pessoas estímulo. que dizem que precisam de poucas horas de sono, Luísa? E que dormem, dizem, durmo 4, 5 horas e não preciso de mais. E acordam O que nós sabemos sobre o sono, e depois a Sofia pode complementar, é que é mais importante passar pelos ciclos do sono e ter uma proporção adequada. Portanto, nós precisamos de uma quantidade de sono profundo, sobretudo sono profundo adequada, para conseguirmos restabelecer a atividade cerebral e mesmo recuperar fisiologicamente, mais do que a duração. Portanto, a duração pode modificar-se e pode haver pessoas que durmam 10 horas com a mesma proporção de ciclos que eu, por exemplo, que durmo 7, não é? Quem durma menos, e há pessoas que dormem menos. Mas o há importante, pessoas que dormem 5. há pessoas que dormem 5, mas isso só é feito num exame de sono, e aí podemos perceber se a pessoa dorme 5, mas é um sono que passa pelos ciclos todos e tem, exatamente, o reparador de facto significa, e para quem quiser ler, a Sofia também explica isso muito bem, as fases do sono, e temos que passar por elas todas. A questão é que quando encurtamos demais o sono, estamos a perder as fases mais importantes, que são esta fase profunda. Portanto, se for muito curto, não chegamos nunca a esta fase de sono profunda, que é muito importante para a regeneração. Não pode ser um encurtar proporcional, ou seja, encurtamos tudo um pouco, passando pelas fases todas?
Geralmente, a maior parte das pessoas adoraria que tal acontecesse, mas isso geralmente não é bem o que acontece. Então. O que há é uma supressão de alguns ciclos e sim, a pessoa sente que vai conseguindo e vamos acumulando muitas vezes ao longo de vários anos, algum prejuízo no sono. Como lá está, temos aqui as prioridades, por vezes não são atribuídas ao sono. Há sem dúvida uma percentagem, mas relativamente pequena, de pessoas que dormem 5 horas e poderão realmente ter estas fases os ciclos todos de sono, como a Luísa dizia, mas isso é a exceção e não a regra. E quais são os ciclos, só para as pessoas também terem uma noção, depois vão ler o livro? Sim, tentarei ser o mais resumida possível. Nós temos basicamente sono profundo, ou sono não REM, e o sono REM, sendo que o sono não REM, que é o que ocupa a maior parte do período do início da noite, tem atualmente designadas 3 fases. Antigamente eram 4, agora compactaram em 3. A fase 1, que é aquela em que nós estamos a adormecer, mas qualquer barulho ou se houver algum chamamento, facilmente despertamos. Depois a fase 2, que também se designa por sono leve, e a fase 3, que é essa assim do sono profundo, e que a Luísa focava a importância que tem para a regeneração e a recuperação do organismo. O outro fase de sono, que é o sono REM, REM porque é uma sigla de... Rapid Eye Movement. Exatamente, movimentos rápidos dos olhos, que ocorre quando estamos nessa fase. Se às vezes percebemos, levantamos um bocadinho a pálpebra, vemos o olho a pescar. É a fase dos sonhos. Também, e daqueles sonhos que nós nos lembramos, se formos despertados. E são essas as 4 fases, chamemos-lhe assim, de sono que nós devemos ter. É interessante esta parte, porque há gente que sai do sono dizendo que tivemos sonhos muito acelerados. Esse Rapid Eye Movement foi muito rápido, de facto, não é? Andaram ali... Geralmente, ao contrário do que acontece no sono profundo, há maior período de sono REM no final da noite, e por isso um sono também mais leve, que conseguimos despertar e lembramos dos sonhos. Portanto, a parte mais profunda do sono é no final da noite? No início da noite. Por isso, se nos deitarmos tarde, vai à vida essa parte. Ok. Luísa, os adolescentes dormem pouco, segundo todos os avisos, alertas e estatísticas e avisos que vão ser deixados. Isso é uma questão que lhes trava apenas e só o rendimento de curto prazo na escola? Trava o seu desenvolvimento um pouco mais gravoso, ou causa mesmo danos que depois não são recuperáveis? Primeiro, os problemas de sono, patologias de sono, são um risco para a demência em qualquer pessoa, e agora é um risco que já é estabelecido e aceite e comprovado. Portanto, problemas de sono, e muitas vezes até em algumas doenças neurodegenerativas pode ser um sintoma que nós chamamos prodrómico, portanto pré-sintomático de doenças neurodegenerativas. Portanto, é muito importante fazer o diagnóstico de sono em qualquer idade e não... Como é que se faz? Tem que ser a um médico que seja especialista de sono, mas a Sofia pode dizer melhor. Sim, mas devemos sempre, atendendo depois às características da perturbação de sono, poderá ser ou não a pessoa encaminhada, por exemplo, a uma clínica de sono onde possa fazer um estudo com polissonografia. Pronto, mas rapidamente os médicos de medicina geral e familiar podem fazer um primeiro diagnóstico. Depois, os adolescentes é muito curioso, porque os adolescentes, nós dizemos sempre que eles são muito preguiçosos, não é verdade? Eu estou sempre a brincar com isso. Eles de facto têm um ritmo, nesta fase começam a ficar um bocadinho mais tardios, é o que nós dizemos na adolescência. É normal que os nossos adolescentes tenham muito mais sono de manhã e queiram ir para a cama mais tarde. Isso tem a ver com uma curiosidade biológica muito interessante, que é, eles estão na fase do acasalamento biológico e, portanto, os animais na natureza é assim que funcionam e, portanto, estão mais tempo despertos porque aumenta essa possibilidade de acasalamento. E eles estão nessa fase da maturidade sexual, não é? E, portanto, isto tudo é um comportamento biológico normal, ao contrário dos pais, que muitas vezes dizem eles estão a ficar muito preguiçosos. Não é verdade. O que acontece, como eles têm aulas muito cedo, que estão
desadequadas. Portanto, nós continuamos a ter aulas às 8 e falávamos muito disto, mais uma vez porque as políticas públicas não obedecem a pareceres técnicos e, portanto, um adolescente com aulas às 8 é uma violência cerebral. A que horas é que devia começar as aulas? Talvez às 10, Sim, diria sim. eu. Nos Estados Unidos chegaram mesmo a fazer Há essa projetos experiência. piloto. Exato. E que atrasaram, neste caso penso que foi 1 hora, porque eles começaram, em vez de começar às 8, começavam às 9 e o rendimento escolar notou-se imediatamente. Espera, aí é diferente das crianças, ou seja, as crianças não há problema começarem Não, é diferente, cedo. as crianças são mais madrugadoras, sim, são mais matutinas. Por Sim. isso é Quando é que mesmo muda? ao fim de semana, tipo, as crianças geralmente na puberdade, Sim, na ok. puberdade vai começando a mudar. transitar. Pronto, se quiser, perguntou-me ao longo da Sim. vida. As crianças são todas, começam primeiro sem sincronizar. Depois são muito madrugadoras e são muito matutinas, não é? Os pais dizem, eles acordam todos muito cedo, perfeitamente normal. Quando os pais dizem acordam muito cedo, não é normal irem para a cama cedo, acordarem cedo e precisam de mais horas de sono. Exato, por isso convém uma criança, se tiver que acordar às 8, deve-se contabilizar cerca de 10 a 11 horas para calcularmos qual é a hora de se deitar. Por isso, deitar-se às 10 ou 11 horas para uma criança de 4, 5 anos não deve ser de todo É tarde. política. Depois temos os adolescentes, não é? Exato. Que eles começam não têm sono à noite e depois no outro dia é preciso quase tirá-los da cama. E eu dizia, isso tem danos no desenvolvimento deles, na escola, no desempenho escolar. Fazer um exame às 8 da manhã para o cérebro deles é muito mais violento do que fazer, por exemplo, às 10 ou às 11. E os Estados Unidos fizeram isso, escolas na Alemanha também, em que mudaram, por exemplo, a hora dos exames. Mesmo que as aulas comecem cedo, os exames, os períodos de avaliação, puseram numa altura do dia em que eles estariam mais alertas. acordados. Sim, e as notas subiram. Portanto, isto aqui é um bocadinho o conhecimento científico a aliar-se, não é? E para além aos da comportamentos. questão da performance cognitiva, também estamos a falar da imunidade, do acne, que nos adolescentes é algo bastante problemático, na questão dos comportamentos alimentares, na questão da Da obesidade. compulsão, não é? Exatamente. Tudo isso está aqui associado e lá está, mais do que incutir a cada família, acho que devíamos repensar nisto enquanto política de saúde e uma coisa mais global a nível social. Mas há aqui uma estatística que se inclui no seu livro que eu gostava de levar para a questão da compensação. Há um estudo que foi feito aos estudantes do 7º ao 12º ano de escolaridade que depois avaliou que havia um conjunto deles, que é normal, a percepção empírica também é, que dorme depois um bocadinho mais ao fim de semana. Isto compensa, Luísa? Ou seja, compensa o dano causado durante a semana, é compensado ao fim de semana ou não? Quer a resposta Quero a resposta, quero a oficial. verdade. Nada mais que a verdade. É assim, o que nós sabemos, em termos de estudos, o que o ideal é a pessoa dormir e não estar em déficit de sono. É possível compensar, de facto, e normalmente isso é um sinal. Quando a pessoa precisa de compensar ao fim de semana, é sinal que está em déficit de sono antes, porque uma pessoa que não precisa de compensar vai acordar à hora normal, mesmo sem despertador, e o que nós sabemos é que mesmo assim isso causa mais danos do que um sono na altura em que ele deve ser feito. Portanto, é possível, é melhor do que não compensar, mas mesmo assim não é tão ideal em termos de saúde do que a pessoa não ter esse déficit. E a partir de certa altura, já nem compensar, compensa, entre aspas. A Sofia pode falar melhor acerca disso. Lá está. Compensa sempre compensar algo, não é? Isto é, até mesmo porque se nós ouvirmos o nosso corpo, ele vai nos dizer aquilo que também estamos a precisar. E daí que é preferível deixar, digamos assim, os adolescentes, ou até mesmo nós adultos, dormirmos um pouco mais ao fim de semana, embora, e isso tem que deixar esta ressalva, se nós atrasarmos muito o nosso despertar, o fim de semana é muito curto e a segunda-feira será um dia terrível, como é muitas vezes. Por isso devemos também esta compensação não ser tão constante. E o ideal seria dormirmos nos dias que devemos dormir, tipo, e no timing que devemos dormir. As consequências, para além do que a Luísa já referiu de dano cognitivo futuro, nomeadamente de doenças neurodegenerativas,
são o caso das demências, isto poderá ter impacto no humor e pode interferir até mesmo ou agudizar ou potenciar perturbações depressivas, mas na ansiedade, na irritabilidade, até na dificuldade de concentração, e às vezes aqui colocamos, será que a pessoa tem uma perturbação de déficit de atenção ou é também algo mais associado ao sono? Porque é depois no despiste de tudo isso que se vai perceber a razão, não é? E dessa medida, quando falamos, por exemplo, quando introduzimos o debate sobre a medicação, estamos sempre a ir a esse tipo de perturbações, o déficit de atenção, a ansiedade, a depressão. É isto, não é? Quando a medicar, porque por esse motivo tem a ver com as razões de base e não propriamente com o sono. O sono é consequência destas circunstâncias ou não? Nem sempre. Nem o sono sempre. pode ser a principal problemática, Okay. e não estar associada a outra patologia. Quando a associação comórbida, e muitas vezes lá está, uma perturbação depressiva, é muito frequente ter alterações de sono. Nós só vamos conseguir melhorar o sono depois de tratarmos a causa que o condiciona. Mas o que nós devemos investigar quando alguém apresenta alterações do sono é perceber os motivos. E antes de pensar em medicação, é preciso perceber as circunstâncias em que a pessoa dorme, as questões ambientais, os horários, também o que é muitas vezes percepcionado sobre o que é dormir ou não bem. Porque muitas vezes achamos que algumas pessoas identificam que eu devia dormir muitas mais horas, e por exemplo isso até identifico em pessoas mais velhas. A pessoa deita-se às 8 da noite e gostaria de acordar às 8 da manhã, e ao contrário destas faixas etárias que já fomos falando, não é? Nos idosos, precisam de menos horas. Eu já ia falar dos idosos, mas antes dos idosos, essa instituição espanhola também, que é a sesta, que benefício traz a sesta? É bom ou é mau? As cestas, se forem cestas de 10 a 30 minutos, poderão ser benéficas. No entanto, se fizermos demasiadas cestas, vamos interferir provavelmente com o nosso sono noturno. Por isso, há algum benefício em algumas pessoas. Se nós dormimos o que precisarmos durante a noite, não precisamos de cestas. No entanto, muitas vezes isso está também, o sono, a quantidade de sono que deixamos para a noite está reduzido, a sesta poderá nos dar aqui alguma melhoria cognitiva e alguma melhoria na performance. Por isso, cestas de 10 a 30 minutos, não 1 ou 2 horas. Luísa, o cérebro precisa de fazer este descansozinho de uma sesta? Não, como a Sofia disse, as cestas, as crianças, por exemplo, é mais comum terem cestas, até porque estão numa fase de atividade cerebral muito, muito intensa, e a cesta pode ter este papel, até porque eles depois começam a ficar muito irrequietos e até portanto, uma determinada idade é benéfico para crianças fazer. Para o resto da população, a cesta não é normalmente recomendada, e sobretudo só é estas, o que nós chamamos as power nap, períodos muito curtinhos, exatamente porque depois pode interferir com o sono noturno, não é? E depois a pessoa acaba por ficar pior, e há pessoas que nem gostam. Fisiologicamente há pessoas que não ficam bem se dormirem durante o dia, há outras que sim. Depois é também um bocadinho individual. Sim. Se a pessoa conseguir compensar o que não dorme, é bom esta mensagem, que é: se nós não temos a possibilidade, e muitas vezes não temos, por uma questão do trabalho, dos nossos horários, etc., de dormir o que devemos dormir durante a noite, quanto mais depressa compensarmos, melhor. Não deixar acumular muito tempo. Quanto mais depressa compensar, melhor. Se for uma cesta, eu acho que ninguém dirá que não. Ninguém dirá que não. Mas há quem tenha dificuldade, porque aquilo implica um bocadinho desligar da loucura em que nós mas, encontramos. Por exemplo, há no dia a dia. populações, mesmo os pilotos dos aviões, os militares, etc., são treinados para conseguirem ter estas cestas curtas. Há profissões, exatamente porquê? Porque precisam de estar alerta durante muito tempo e não podem escolher o tempo em que estão em combate. Mas faz mal isso? Não faz bem nesses casos, mas porquê? Porque não podem ter o período de repouso ininterrupto que nós, normalmente, digamos que a maioria da população tem.
Mas, por exemplo, ocorre-me aqui um exemplo de que podemos pensar na população em geral. Estamos muito cansados e estamos a conduzir e sentimos que Claro. a condução começa a ser prejudicada. É preferível parar num sítio seguro o mais rápido possível e fazer uma power nap pode fazer toda a diferença. E segurança. E devido às naturezas dos turnos também, mudar para pessoas que têm que trabalhar durante a madrugada, dormir durante o dia, se dormirem num ambiente totalmente fechado e, portanto, a questão da iluminação for resolvida, é a mesma coisa do que dormir noutra altura ou não? Não. Há vários estudos que foram feitos, aliás, há uns estudos muito curiosos com enfermeiros, ou os médicos, o pessoal de saúde que tem muitos turnos que nós chamamos rotating shift, portanto, turnos que rodam e que não são sempre iguais ou operários. Primeiro, é preferível ter turnos mais fixos do que os que vão alternando. O que nós sabemos em termos de neurociências, e aqui não é clínica, em termos de estudos de neurobiologia, o que nós sabemos é que ambos, ou seja, o desincronizar o sono da noite natural, ou da noite, desincronizar a biologia da noite, digamos, é sempre pior do que não o fazer. Respondendo à sua pergunta, obviamente que é sempre melhor dormir de dia se uma pessoa trabalhou toda a noite, não é? Mas não é o mesmo do que dormir de noite. Okay. Isto tem a ver com aquilo que nós dissemos. O nosso organismo está sincronizado com os ciclos naturais de luz e noite. Quando nós tiramos esses ciclos, nós não temos esta sincronização, não é feita da mesma forma. Portanto, nós temos sempre ciclos que são intrínsecos, vão funcionar independentemente de haver luz ou noite, mas eles funcionam muito melhor quando estão sincronizados. Portanto, obviamente, há situações em que as pessoas não têm essa escolha. Mas é possível fazer a associação para a prevalência de determinadas doenças, por exemplo? É possível, claro. Por exemplo, era o que a Sofia já aludiu a algumas delas, mas as pessoas têm uma vulnerabilidade, o sistema imunitário fica mais vulnerável, as alterações do humor, as perturbações do humor também, maior risco, por exemplo, de perturbação de doenças mentais, obesidade, risco de doenças cardiovasculares. Sempre que nós desincronizamos isto... E maior risco até de demência. E maior risco de demência, isso é um estudo mais crónico, mas, por exemplo, neste das enfermeiras, estes turnos alternados são de facto, ainda não sabemos as sequelas a longo prazo de pessoas que tiveram em 20, 30 anos nestes ciclos. Mas uma coisa é fazer 20, 30 anos, outra coisa é fazer um período de 3 ou 4 anos. Isso é completamente diferente, não é? Isso é completamente diferente. Maior incidência de anos com turnos rotativos. Porque a questão da rotatividade aqui é muito importante, porque alguém que trabalha, num turno da noite, mas é sempre esse turno da noite e que chega a casa, vai dormir, que deve, como estava a perguntar, se deve estar o quarto escurecido, com menos quantidade de estímulos, luz, não é? sem menos estímulos. Sim, sem dúvida que a cautela aqui ou melhora ou minimiza os danos. Agora, por exemplo, nos profissionais de saúde, eu conheço também essa realidade, porque também faço noites e vou dormir de manhã, mas, por exemplo, os enfermeiros têm períodos muito mais rotativos, ao ter que fazer esses turnos, que seja pelo menos no sentido horário, isto é, se faz manhã e no dia a seguir deve fazer tarde, depois noite e depois descanso, e não fazer tarde e depois noite e passar logo a seguir para de manhã, porque isso não vai permitir ao organismo sequer se recompor e recuperar. Isso deve ser feito o menor número de anos possível, claro. O que não é toda a realidade. Sim. Luísa queria dizer que... Não, ia dizer que no fundo eu acho que a mensagem é: quanto mais regular, quando é necessário fazer este trabalho por turnos, quanto mais regular ele for em termos de horários e mais alinhado, aliás, com o cronotipo, por exemplo, se uma pessoa já é mais notívaga, se calhar não se chateia tanto ou não é tão pernicioso para o seu organismo fazer o turno da meia-noite às 8 da manhã, não é? Enquanto há umas que podem fazer o das 8 da manhã ou começa às 4 da manhã, etc. As pessoas que são mais madrugadoras. Isto é isto é um facto. E há empresas que já estão, há empresas de, por exemplo, logísticas e que têm pessoas a trabalhar em 24 horas que já têm atenção a isto, que é interessante. As empresas estão a ser mais ágeis às vezes do que as escolas.
escolas estão mais ágeis a fazer isso. Porquê? Porque sabem que aumenta o desempenho das pessoas e o seu bem-estar, a saúde mental. As pessoas faltam menos porque, no fundo, em termos de saúde geral, estão melhores. Já agora ia passar para outro tema, mas lembrei-me de uma coisa sobre isso, que é outro debate que se faz em relação à mudança de hora e a questão da luz natural. Vocês têm uma opinião sobre isso? O que é que isso muda com o sono? Eu tenho uma opinião pessoal Força. que é não devíamos mudar a hora. Tipo, não há qualquer benefício biológico. Isto até já foi votado pelos cidadãos europeus e que se mostraram... Chegou a ser aplicado, não é? Uma vez, pelo menos. Não sei se chegou Tenho a ser noção aplicado. de que num ano foi feita uma experiência desse género, mas sim. Porque, na verdade, e principalmente quando mudamos para o horário de verão, que é muito pouco adequado ao nosso... É verdade. Sobretudo em Portugal. Isto porquê? Porque Portugal também é o país mais ocidental do... Tem mais horas de sol. Tem mais horas de sol. Sim, estamos mesmo noutro fuso horário. E, portanto, mesmo em termos científicos, e já foram artigos, já houve artigos a defender isso, que em Portugal nós não devíamos, independentemente da Europa, nós devíamos manter o horário de inverno, que em termos de saúde seria benéfico para todos. Higiene do sono. Sim, até mesmo sabe-se que naquele primeiro mês após a mudança de hora para o horário de verão há maior risco de acidentes, de acidentes rodoviários, mas também aumenta também os riscos de infartos agudos de miocárdio, por isso isto tem um sério impacto. Tem impactos. Não nos esquecemos dos idosos, que há pouco íamos falar. Todos eles é geral a diminuição de horas de sono ou apenas organizam o sono de outra forma? À medida que vamos envelhecendo, o sono vai modificando, vamos tendo mais fragmentação do sono. Não só crescem os cabelos brancos na nossa cabeça, mas também no nosso sono. E por isso vamos acordando também mais vezes ao longo da noite. Para além desta fragmentação, há também uma menor necessidade de horas de sono. Passamos a ter necessidade de cerca de 6 a 8 horas, mas mais para as 6 do que para as 8. No entanto, e essa também é uma realidade que conheço da prática clínica, é que muitas vezes os idosos estão mais isolados, menos atividades sociais, menos ocupações e também há um avanço de fase de sono, ao contrário do que acontece dos adolescentes, têm mais sono logo no início da noite, faz com que se deitem cedo, mas aí teremos que fazer as contas, porque se nos deitarmos vamos falar das 8 da noite ou 9 da noite, é expectável que por volta das 3, 4 da manhã estamos acordados, o que é muito Sim, o que não significa um problema nessa idade. Exatamente, mas obviamente está desalinhado com a vida social, não é? Mas há muitas perturbações de sono também nos idosos? Nos idosos há a maior incidência também de perturbações de sono, porque pelas questões fisiológicas que falávamos, a questão da fragmentação, a carga de doenças e a carga de doenças físicas, mas também a carga de doenças mentais tem aqui algum impacto também na qualidade de sono e por isso sim, é uma faixa etária a qual devemos também ter em atenção o seu sono. Só queria deixar esta nota de não devemos medicar o que está dentro dos parâmetros, não é? Porque não é correto medicar, porque é muitas vezes essa a procura de solução, quando estamos a dormir 6, 7 horas. Medicar ou automedicar, inclusivamente com medicação da vizinha. Com vários produtos, não é? Sim. Luísa, o que é que acontece, porque esta aqui é a neurobiologia do envelhecimento, vamos à questão aqui do envelhecimento. Primeiro, os disparates todos que se fizeram durante a idade adulta, adolescência, ao nível de sono, vão-se pagar aqui nesta idade? É mesmo assim? O sono... Do ponto de vista do sono? Sim, os outros disparates também, não falamos. Também. Não, do ponto de vista do sono, se for um problema crónico, ou seja, claro que todos nós, quando somos jovens e falávamos disto das diretas, quando estamos a estudar ou quando estamos a trabalhar ou vamos sair com os amigos, quando temos 18 e 20 anos, são situações agudas e das quais também recuperamos rapidamente se depois compensarmos. O problema é, se nós tivermos
deficiências de sono ou patologias de sono que não estão diagnosticadas durante muito tempo sem que sejam medicadas ou que sem sejam revistas, sabemos que é um risco, sim. É um risco para as doenças neurodegenerativas e, portanto, vamos pagá-las de certeza. E eu acho que é importante as pessoas perceberem que, mesmo assim, a boa notícia é que muitas delas, se forem vistas, se as pessoas forem avaliadas, por exemplo, situações como a apneia de sono, que é uma coisa muito subdiagnosticada, a apneia de sono, que são quando as pessoas têm interrupções do aporte de oxigênio durante a noite. E muitas vezes, nas primeiras fases, elas são muito pouco diagnosticadas, ou as pessoas nem percebem. Tudo isso, anos a fio, é um problema crónico de saúde e que aumenta o risco de doenças neurodegenerativas, por exemplo. Agora, uma apneia de sono que é diagnosticada e que é vigiada e que é tratada, por exemplo, e tratada no sentido, às vezes não podemos diminuir, mas podemos ter formas de que a pessoa não tenha essas interrupções do oxigênio. É importante, por isso, desculpem, estou aqui a dar a volta, mas no fundo não é uma sentença de morte ou não é uma sentença a pessoa ter uma patologia de sono. É bom é que elas sejam diagnosticadas. Portanto, temos que estar atentos e dar mais importância à patologia de sono como um risco importante para a saúde, seja cerebral, seja sistémica, no fundo, fisiológica. O dito envelhecimento saudável vai depender muito também do sono que tivemos durante toda a vida, não é? Muito. E há vários riscos, ou seja, há várias condições que são importantes para o envelhecimento saudável. Quase todas falámos. O sedentarismo, o isolamento social, uma boa higiene de sono. Agora, há muito pouco tempo, sabemos, por exemplo, os déficits auditivos, por exemplo, problemas de audição, o risco cardiovascular. Mas se vir muitos destes, podem ter como base o sono, que é importante. Muitas destas patologias podem ter como causa subjacente um sono deficiente. Porque agregam-se as proteínas, agregações tóxicas de proteínas. Sim, o que nós sabemos é que o sono, em termos de neurodegenerativos, é muito importante para a chamada regeneração celular. Portanto, mesmo em termos, não só em termos de circuito, o sono regenera, portanto, o sono diminui a atividade cerebral. Isso é muito importante para termos aqui uma regeneração do processamento cerebral, mas em termos celulares, portanto, dentro das células, o que nós sabemos é que também há como se fosse uma limpeza que é necessária durante o sono. Se a pessoa está sempre em déficit crónico de sono e não passa nestas fases de sono que a Sofia descreveu, está, no fundo, a reduzir essa capacidade e a acumular, se quiser, essas marcas de atividade cerebral. Era bom que todas as noites, no fundo, voltássemos a zero, no sentido de fazer a limpeza à casa e voltar de manhã. Que é uma questão de limpeza, verdadeiramente. É, no fundo, é mesmo uma questão de limpeza, sim. E também mais que a questão das patologias e de identificar que sim, são importantes, acho que temos que começar pela questão mais básica, é vermos como é que dormimos, quais são os nossos hábitos para dormir, porque muitas vezes se prendem aí como nos preparamos para dormir, é muitas vezes o gatilho para depois desenvolvermos perturbações. Claro, era aí que eu queria chegar. A temperatura do quarto, Vamos a luz, lá dar pistas o agora. barulho. Porque há aqui uma parte também que é sobre estratégias para melhorar o sono. Vamos lá dar aqui umas pistas. Por exemplo, lá está, prepararmos para dormir. As condições do quarto, como a Luísa referia, é importante. Não vamos ter muita dificuldade em dormir bem se tivermos um quarto frio ou um quarto demasiado quente. A luminosidade. E quando falamos da luminosidade, por exemplo, na preparação para o sono, vale a pena por volta da hora de jantar, começar a reduzir a quantidade de luz, especialmente a luz azul, que acaba por interferir também com a libertação e com a preparação para o sono, a libertação da melatonina. Algo que eu também recomendo sempre é a atividade física. É bastante importante, ajuda muito no sono, mas nunca se fazer 4 horas antes de dormir. Isto porquê? Porque a atividade física intensa vai aumentar a temperatura corporal e dificultar-nos o sono. E aquela questão que nos custa muito, e também contra mim falo, tipo, os nossos telemóveis, os tablets, os computadores, tipo, acabam por ser muito contraproducentes na preparação para dormir.
Isso é uma questão também muito relevante, Luísa. O que é que estes aparelhinhos, os telemóveis, o que é que mudaram deste ponto de vista? Quer dizer, Em relação ao sono? eu só vejo coisas negativas. E Sim. é verdade que só são coisas negativas ou alguma coisa também não é tão gravoso como se diz? Há dois aspectos. Um é o sono, outro em termos de memória, que é o que eu posso falar mais. Claro. Em termos de memória, o facto de nós termos acessórios de memória, temos agendas, acessórios de agendas, listas, etc., ao nosso dispor, em vez de usarmos as mnemónicas que usávamos, que é fazer a nossa lista à mão, ver a nossa agenda e escrevermos, isso treina menos a memória do que antes. E, portanto, há formas depois de nós compensarmos isso. Eu sou uma otimista em relação à tecnologia. Acho que a tecnologia tem imensas vantagens. Para ajudar. Claro, mas nós temos de ter atenção a isto, a não usarmos tanto como acessório de memória, que depois não treinemos a nossa memória quando é preciso. Portanto, depois há truques. Aí a questão da escrita é muito Exatamente, relevante, é não muito importante a lista. Fazer E eu a digo lista, muito, não é? sim, porquê? Porque no fundo está a usar a memória abstrata junto com a parte motora, não é? De ter que escrever a lista e ver. Não posso Portanto, escrever no telemóvel? Pode Quer dizer, escrever no telemóvel, mas o facto de escrever à mão vai treinar mais a memória, que é uma forma interessante. Portanto, por isso é que as pessoas, ao ler alto, são coisas Para que além de treinam mais. qualquer dia ficamos sem uma parte do nosso cérebro responsável pela caligrafia, não é? Pronto, Pois. mas isso Ainda é outra questão. não, é outra questão, pode ser boa ou pode ser má, não sabemos. E eu, como digo, o ser humano foi sempre progredindo e vamos ter que nos adaptar. Ok. Em relação ao sono, o que acontece é que há aqui dois problemas. Um é a luz destes aparelhos, e a luz por vezes, e agora já estão melhores do que estavam antes. Como a Sofia disse, a luz azul, do espectro do azul, Sim. é que estimula mais esta zona dos ritmos circadianos. E, portanto, ao estimularmos a luz é como se disséssemos ao cérebro ainda é de dia e ele não se prepara para a noite, ok? E, portanto, por isso é que depois não temos sono. Uma das coisas é a luz, diminuir a luz, tentar, os aparelhos agora têm normalmente outro tipo de, tem a night mode, não é? O modo noturno, exatamente, esse modo noturno foi feito para isso, para não ativar tanto estes receptores que agem como se estivéssemos acordados. Isso é um fator. O outro é o fator da atividade cerebral. O estarmos sempre a ver coisas em scrolling muito rápido, não é? Passar coisas, a ouvir música, a ver vídeos, etc. Isso aumenta a atividade cerebral, quando, nesta altura do sono, deve ser mais calma. No fundo, estamos a dizer ao cérebro, está na altura de diminuir o ritmo, vamos diminuir aqui a atividade cerebral e vamos nos preparar para dormir. E como dizia a Sofia, isso é importante, é um bocadinho uma antecipação do sono que biologicamente torna um sono mais tranquilo, mais repousado e aumenta essa probabilidade de Isso é muito entrar no complicado sono dos profundo. adolescentes. A questão da tecnologia à Sim, noite, em sim. particular. Sim, mas os adolescentes, ou seja, se é uma fase da vida, também não precisamos de fazer isso. E os adolescentes vão sempre, e faz parte, e é saudável, Sim. desafiar as Claro, regras. claro. Faz parte. Sim. A parte chata acaba aos pais. Não, porque há um início de colocar as alguma degradação do sono que acontece nesta fase. Sim. E tendo em Mas conta a omnipresença dos aparelhos. É verdade, mas o problema maior aí é se eles dormem menos do que deveriam por causa disso. Certo. Não é o irem mais tarde, ou eles agora substituem. Nós também estávamos com os nossos amigos até tarde, não é? Na altura Sim. da adolescência, eles agora substituem isso por esta interação online. Sim. Se eles conseguirem dormir, o problema é se depois o uso destes aparelhos reduz muito a duração deste sono. Já agora, Luísa, antes dos aparelhos existia algo que muita gente utilizou para ir adormecer. Bem, há quem leia livros, é verdade. Uns para adormecer, outros acabam por estimular, pronto, porque quem gosta muito de leitura. Mas havia também quem adormecia e fazia disso uma rotina com áudio, com música, por exemplo. Sim, é verdade. A rádio, por exemplo, era muito ouvida por muita gente em casa à noite. Por causa da cadência, não é? Ainda hoje temos, este programa é noturno, é ouvido à noite, com pessoas que gostam de estar a ouvir antes de adormecer. Que impacto é que isto... O que é que funciona no nosso cérebro? É o ritmo que embala. O que é que isto funciona no nosso cérebro? Porque não estamos a falar da luz, estamos a falar de som. O que eu conheço em termos de estudos de som, não em termos de voz, portanto de rádio, mas em termos de som, nós sabemos que há certas frequências musicais que sincronizadas com
com os padrões de ativação cerebral, ajudam a entrar nesta fase nesta primeira fase do sono. Portanto, ajudam. O que eu imagino que aconteça para algumas pessoas é que essa frequência, por exemplo, de um programa de rádio, entre na mesma cadência e ajuda as pessoas a entrar nesta fase. E pode também contribuir para uma coisa, que é a pessoa pode ter uma certa ansiedade de não conseguir adormecer, e o estar a ouvir rádio ou música distrai desfoca disso, e muda o foco atencional e permite muitas vezes que consiga adormecer. Por exemplo, tenho algumas pessoas que acompanho que têm um zumbido no ouvido, e isso é algo muito incomodativo, principalmente quando vão para a cama. O facto de terem som, música ou mesmo a rádio pode ajudar a não se concentrarem naquele zumbido e entrarem no sono mais facilmente. Eu queria falar da memória, não falámos ainda muito da memória, mas eu gostava muito de falar aqui da questão da memória, das perdas de memória, da manutenção da memória, da degradação da memória e da ligação ao sono. Gostava que a Luísa falasse um pouco sobre isso. Há duas consequências da falta de sono na memória. Uma é aguda, não é? Se a pessoa de repente não dorme uma noite, claro que vai ter problemas cognitivos, ou seja, vai sentir logo problemas cognitivos. E todos nós sabemos que se dormimos pouco, no outro dia não temos o mesmo desempenho em termos cognitivos do que teríamos se tivéssemos um sono mais repousante, digamos. Isso é um facto. E nós sabemos que há alterações de memória causadas por déficit de sono e depois também ligadas a esta irritabilidade, agressividade, e em casos mais graves pode haver episódios psicóticos, etc., quando há mesmo falta de sono crónica. Mas o que eu estudo é mais este aspecto de o que é que a falta de sono faz em termos crónicos, não é? E a população portuguesa é uma população particularmente pouco, digamos... Saudável em termos de sono, muito pouco saudável. Qual é que é a proporção? Isso está estudado a esse nível, quase com percentagens, em uma amostra? Nós sabemos que... Há alguns estudos com algumas amostras, não somos dos países com estudos mais extensos, não é? Mas os estudos que temos mostram mesmo que temos... há uma grande percentagem de população que tem um sono insuficiente e de má qualidade. Isto porque, eu ia dizer, porque a nossa vida social está um pouco também desadequada, ou seja, nós começamos à mesma hora do que os países nórdicos, mas vamos para a cama à mesma hora do que os países latinos. Portanto, acabamos por ter o pior dos dois mundos, não é? As crianças começam na escola às 8, ou nós começamos a trabalhar às 8 ou às 9, mas vamos para a cama às 11 ou à meia-noite, que é claramente insuficiente, e nas crianças que precisam mais de sono, os bebés e as crianças que precisam mais de tempo de sono ainda é mais crítico. Depois no idoso será menos, mas esses também normalmente têm sono mais cedo. E claramente nós ainda não sabemos as consequências a longo prazo disto, mas o que sabemos em termos de fator de risco é que o sono, um sono deficiente de facto contribui para a degradação da memória. E como disse, temos porque é que contribui? Há duas formas. Uma é essa forma celular que falámos, não é? Que não deixa que haja regeneração celular e no fundo há uma acumulação dos resíduos que são produzidos quando temos atividade cerebral, e se calhar as pessoas não têm noção, mas um neurónio pode disparar 200 vezes por segundo. 200 Hz é uma frequência, portanto está sempre a ser utilizado, mesmo nós estando numa cadeira a ler. Muito quietinhos. Sim, muito quietinhos. Nós temos uma intensa atividade cerebral, e essa intensa atividade cerebral parece de bom senso pensar que também precisa de um grande repouso de alta intensidade, se quisermos. E por isso é que os atletas, por exemplo, têm um regime de sono que é muito rígido. E porque faz toda a diferença na performance no desempenho física, deles, sim. Exatamente. Muito bem. Quando nós passamos a ter muito teletrabalho, isso também mudou o sono dos portugueses? O teletrabalho, e lá está, generalizou-se com a pandemia, veio trazer aqui e mudar aqui alguns paradigmas, não é? Que nós de repente estamos a dormir
comer, interagir com a família e ainda a trabalhar no mesmo local, o que depois pode trazer aqui alguns conflitos e como é que o cérebro vai saber, ok, agora estava a trabalhar e agora é para dormir. Daí que há algumas estratégias que devem ser também tidas em conta quando estamos a trabalhar em teletrabalho. Idealmente devemos ter um espaço para o trabalho, idealmente também devemos ter a possibilidade de ter acesso à luz natural, fazer as pausas, porque o teletrabalho tem uma coisa muito perversa, é que parece que pode se estender constantemente. Até trabalhar na cama. Exatamente. Podemos quase trabalhar 24 sobre 24 horas, o que é errado e lá está. E é contraproducente, porque em termos de produtividade, inevitavelmente vai se extinguir. E daí que é necessário haver este espaço para o local onde se trabalha em teletrabalho e o tempo que se trabalha e as pausas também devem ser respeitadas. Fala-me um pouco sobre as parassónias. O que é que são parassónias? Bem, as parassónias são uma perturbação do sono e existem várias e de acordo com a altura do sono, tipo se é no sono profundo ou no sono REM, tem diferentes características. Por exemplo, os pesadelos, que estamos todos familiarizados, é uma parassónia. Não há problema. É um sonho mau? É um sonho muito mau e que cria aqui uma grande ativação. Mas quando a pessoa tem muitos pesadelos... Isso sim é uma parassónia quando temos muitos pesadelos e eles interferem na nossa qualidade do sono. Termos um pesadelo ou ser algo esporádico não é problemático. Sobretudo quando nos lembramos, acordamos e sabemos que tivemos um sono muito agitado. Sim, porquê que isso acontece? Porque os pesadelos ocorrem no sono REM e essa fase nós lembramos, mas temos outras situações, por exemplo, o sonambulismo. Aí não, nós, como esse sonambulismo ocorre durante o sono profundo, não temos memória e muitas vezes é alguém que nos guia para a cama novamente e nos protege. Tem um lado certo também com alguns riscos, não é? O sonilóquio, não é? Que também falar, não é? Sim, podemos dizer coisas inapropriadas durante Mas são muito residuais estes fenómenos na população portuguesa? Não sei se existem estudos, se calhar. Ou na literatura internacional? Na literatura internacional existe mais informação. São mais frequentes, por exemplo, o sonilóquios, o sonambulismo em crianças e depois, à medida que vamos crescendo, vai diminuindo. Altera-se, sim. Já os pesadelos é mais frequente, por exemplo, na população adulta. E o que é a paralisia do sono? Quem experiencia não é uma coisa nada agradável. Eu ia dizer isso, que é sempre assim deve ser aterrorizador. Eu nunca experimentei, mas... Eu também não. A paralisia do sono, o que é? É a pessoa estar acordar, mas não se conseguir movimentar. Porquê é que isto acontece? Porque o cérebro já despertou, mas o corpo ainda não. Isto acontece durante o sono REM. Como os sonhos são muito vívidos e não convém experienciá-los fisicamente, o nosso corpo faz uma coisa muito inteligente que é tem uma atonia muscular. Isto é, nós não conseguimos movimentar os músculos, com exceção dos olhos. E aqui há uma desincronização no despertar. O cérebro desperta, a pessoa está acordada, só que o corpo não se consegue mobilizar. Sem atonia, não é? Os músculos não se... É uma sensação bastante aterradora para quem já experienciou. Mas o corpo depois reage, não? Mas demora algum tempo. Demora algum tempo. Ainda demora algum tempo. Mas sim, não é patológico. Há pessoas que não têm nenhuma perturbação e podem experienciar a paralisia do sono. Isto geralmente também ocorre mais quando estamos cansados, quando há quase um acumular de noites mal dormidas, há maior risco de desenvolver. Há também situações que são de idiosincráticas, as pessoas podem ter mais ou menos vulnerabilidade para apresentar uma paralisia do sono, mas quando isto ocorre com alguma frequência convém também avaliar. Esta coisa do cérebro desligar, Luísa, o cérebro é
tem muitas perfeições, mas esta aqui é um pouco assustador, de facto. Eu acho sempre que eu estava a rir-me quando a Sofia disse isto, porque é uma das coisas que as pessoas... É muito assustador, mas em termos patológicos não é grave, na maioria das vezes. Por isso é que eu digo, o grau, digamos que há aqui uma diferença entre a gravidade da situação e a experiência. E as pessoas e os adolescentes também acontece muitas vezes porque eles dormem mal ou dormem pouco, e às vezes quando vamos às escolas muitos deles descrevem isto, porque depois desaparece. Descrevem podem ter esta mesmo sensação, sensações de alucinação, podem ter alucinações. que é a pessoa de repente está presa no seu próprio corpo, não é? Pois. E com um aperto no peito, a experiência física é desconfortável. Por fim, já aqui falámos ligeiramente, mas só aqui dá uma nota final sobre as substâncias e, por exemplo, a cafeína. Eu ia falar disso, não? Então, tínhamos de falar da cafeína. Tínhamos que falar da cafeína, sim, não era? Sim. O que é que sabemos sobre a cafeína? Pronto. Primeiro, eu digo sempre, a cafeína e o sono é sempre um debate, porque nós sabemos que a cafeína aumenta a vigília, portanto, aumenta a atenção, diminui o sono. Portanto, primeiro, não se faz apologia da cafeína em quem tem problemas de sono e, sobretudo, nunca beber café 6 horas antes de... Depois das 4 da tarde, sim. costumo Então, dar 6 horas se eu tiver uma sonolência, vou beber mais café, se calhar. Sim, mas já lhe vou dizer o que é que o café faz ao sono. Mas pronto, mesmo para pessoas que acham que o café não faz nada. Primeira coisa, a cafeína é ótima, 2, 3 cafés por dia, para quem não tenha contraindicações, como substância que previne a doença de Alzheimer e diminui o risco de demência, sobretudo em mulheres. Isto está mais que estudado, demonstrado, e portanto é segura para a maioria das pessoas, a não ser que tenha uma contraindicação para não tomarem café. Exceto, não se deve tomar café 6 horas antes da hora normal de dormir, porque a cafeína tem um tempo de semivida de 6 horas, mais ou menos, e portanto significa que nós queremos que a substância saia do organismo antes de irmos para a cama. Muita gente que bebe cafés diz, mas eu durmo perfeitamente, adormece. O que nós sabemos é que quando fazemos um eletroencefalograma, ou seja, há pessoas que cafeína, que é quando se põe os eletros e se vê a atividade cerebral, sobretudo esta zona aqui, cortical, que permite, por exemplo, perceber os estados do sono. Sabemos que a cafeína diminui imenso o sono REM, por exemplo. E, portanto, significa que a cafeína interfere nesta proporção ideal de estados de sono e diminui os tempos de sono REM. Não é, ao contrário do que as pessoas pensam, que eu bebo 6, 7 cafés e durmo bem na mesma, e há pessoas que têm esta percepção, eu durmo bem na mesma, portanto adormecem e sentem-se a dormir, mas ela interfere nas fases de sono, e isso não é ideal. A mensagem é, A mensagem é, não tome café ao jantar. Não tome café ao jantar, não. A partir de uma certa hora não, depende da hora que a pessoa se deita, 6 horas antes da hora normal de ir dormir, é esta a recomendação. Mas em geral é bem tolerada, é saudável, tem uma grande vantagem em relação a outros fármacos de vigilância, que é, normalmente a pessoa ao longo da vida não aumenta as doses de cafeína, o que com outros tipos de fármacos isso não acontece. Não se ganha propriamente tolerância. Não? Chás e coisas do género? Sim. O chá também entra aqui na mesma linha da Sim, porque há chás que podem acalmar, mas eu estou a dizer em termos de atividade, a cafeína, ao contrário de outros fármacos, é interessante o facto de nós não aumentar a tolerância. Portanto, a pessoa tem o mesmo efeito na atenção que tinha há 20 anos. Se bebe 2, 3 cafés, essas pessoas continuam a beber 2, 3 cafés, que é interessante, não é? E as pessoas que bebiam 5, 6, bebem 5, 6. Sim, portanto, não há uma necessidade de aumentando a dose para ter o mesmo efeito. Era isto que eu queria dizer. Da mesma forma, substâncias para indiciar o sono, ou seja, também existem as substâncias para indiciar o sono. Substâncias, mas estamos a falar de fármacos ou de outras substâncias? Substâncias legais ou ilegais? Há das duas, não é? Isso também é necessário aqui, por exemplo, e acho que é inevitável falar dos canabinoides, que muitas vezes até há quem procura o consumo de canabinoides como automedicação. Isso. Porque sentem que eu, fumando um charro, vou conseguir dormir melhor.
A questão é que nós sabemos que isso não acontece, assim como o café vai interferir, apesar da pessoa tomando o café consegue descansar e adormecer, mas a qualidade do sono não é a mesma. Com o consumo de canabinoides, sem dúvida a pessoa vai dormir, mas também há uma redução do sono REM. Nas valerianas. As valerianas é outra questão. Também acho dos interessantes sobre a valeriana, que é muitas vezes utilizada como é algo natural, só que ela, e alguns estudos que a professora Teresa Paiva até focou há algum tempo atrás, assisti numa webinar, em que a valeriana vai interferir nas ondas cerebrais e a qualidade do sono não é tão ideal como assim se pensa. Semelhante ao que acontece, por exemplo, quando se toma benzodiazepinas, que são os conhecidos ansiolíticos. Por isso, a valeriana, em termos da qualidade de sono, poderá não ser assim tão ideal quanto isso. Ansiolíticos podem ser prescritos por uma natureza da necessidade da mesma. Sim. E desse ponto de vista são indutores do sono. Os ansiolíticos são indutores, podem ser indutores de sono podem ser indutores e podem também, como têm uma ação sobre a ansiedade, que muitas vezes é o que também condiciona o adormecer, tem este impacto. Só que deverão ser sempre tomados num pequeno período de tempo e perceber-se o motivo pelo qual a pessoa dorme mal, porque não devem ser tomados a longo tempo, uma vez que não respeitam propriamente a arquitetura do sono, que é essencial, que nós fomos falando ao longo deste programa. Então, Luísa, nem café à noite para evitar o sono, mas também nada de indução de sono por outras vias? Não, sim. Obviamente, uma pessoa que precise e que seja diagnosticada, há medicação para ajudar as pessoas e, obviamente, para diminuir. Isto é uma coisa. Mas nós, em Portugal, somos hipermedicados com psicotrópicos, ou seja, medicamentos que atuam no sistema nervoso central. O exemplo, por exemplo, dos ansiolíticos. Os ansiolíticos têm um papel, ao contrário dos antidepressivos, por exemplo, aumentam imenso risco, por exemplo, para a demência, nós sabemos isto. E daí devem ser tomados num período curto, com vigilância médica e perceber-se a causa subjacente e tentar usar outro tipo de medicamento para tratar estas causas. E, obviamente aqui a Sofia é especialista, mas o que nós sabemos em termos de estudos é muito claro e por isso tem que haver muito cuidado, há muita automedicação. Pois há muito consumo de medicamentos. Exatamente, porque nós temos este sono tão deficiente, as pessoas depois a questão tendem é perceber, primeiro é identificar e diagnosticar corretamente qual é o problema que faz com que a pessoa durma mal. Se é uma perturbação, uma insónia por si só, ou se está subjacente a outra patologia. Quando todas as estratégias de medidas de higiene do sono, que já falamos aqui, hábitos e rotinas que temos, substâncias que podem interferir no sono, por exemplo, tomar café ao final do dia, se isso tiver tudo avaliado e verificado que não compromete o sono, sim, poderá ser necessário, e aí também acho que é importante sinalizar isto, não dormir bem é pior do que tomar medicação para ajustar e equilibrar o sono. Para quem nos está a ouvir na rádio, é a altura de ir mesmo dormir, porque este programa é muito noturno. Para quem ouve em podcast, pode ouvir em qualquer altura para não excitar demasiado a nossa cabeça. Obrigado pela vossa presença, Sofia Gomes e Elisa Lopes. Falámos do sono dos portugueses. Obrigada. De facto, o sono comanda a vida, como aqui acabámos por concluir. É um programa que podem então ouvir em podcast nas plataformas digitais habituais. O genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Voltamos na próxima semana para mais uma conversa.